Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Na realidade, eu tenho ainda muitos vídeos da Irmã Celeste para fazer a tradução e eu vou traduzindo aqueles aos quais eu vejo a foto e eu reconheço que ainda não traduzi. Este aqui é um vídeo muito interessante que é manchetes para o futuro. Portanto, notícias que vão sair para o futuro. O nosso Pai Celestial deu isso a ela no dia 3 de abril de 2023. Eu vou orar ao Altíssimo e então tem aqui algumas coisas que o nosso Pai Celestial diz que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Nós sabemos que o clima está cada vez pior. Sabemos, pelo menos eu sei, não sei se você sabe, não sei se você acredita, mas o homem, infelizmente, tem poder para manipular o clima. Então eu vou orar ao Altíssimo e depois vou trazer aqui este sonho. Penso que foi um sonho que o nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celestial. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Sabemos que a tua palavra diz que nada acontece sem tu revelares aos teus servos, Pai Santo, Senhor, os profetas, Senhor, o que é que vai acontecer para que o povo possa se arrepender dos seus pecados e preparar-se, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não cair no erro, Senhor, a estarmos seguindo a tua vontade, Senhor. Graças te dê por tudo em nome de Arroxo e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Eu não sei se está aparecendo aí no vídeo, mas estamos atravessando aqui uma grande tempestade e provavelmente vocês vão ouvir o vento a soprar. Diz então assim, no dia 3 de abril de 2023 eu tive um sonho. No ponto pouco antes de acordar, eu tenho muitos sonhos, revelações vívidas, onde o Senhor também fala para revelar as coisas de acordo com a sua vontade. Pouco antes do amanhecer do dia 3 de abril, o Senhor falou comigo e me mostrou diferentes eventos que estavam por vir, como manchetes de jornais à minha frente. Eram 5. E o primeiro dizia: a quebra de Panhandle, na Flórida. Panhandle parece que é uma área onde tem muitas praias. Eu vi o mapa dos Estados Unidos da América do ar. Eu dei um zoom em direção à Flórida. A Flórida é muito verde, como visto de cima. E no lado externo dela eu vi praias com extensões de areia. Muitas ondas raivosas da capa branca, ou portanto aquela espuma branca, corriam contra aquele estado do leste e também em torno do lado interno mais protegido, portanto o lado oeste. A água subia rapidamente em ambos os lados do estado, onde se estende para o mar, e como resultado uma rápida inundação, a água afogando algo estava ocorrendo. E depois eu vi novamente o lugar onde a Flórida se projeta na água. Ele se rompeu e começou a descer em um ângulo para o mar. A Panhandle, penso que estou dizendo direito, Panhandle da Flórida, é uma pequena parte presa na massa da terra, enquanto a maior parte fica no oceano. Infelizmente, esse espaço que se destaca é cerca de 90% da Flórida. Do ar, parecia que a maior parte da Flórida está no mar, enquanto a Panhandle é apenas um pequeno pedaço de terra agarrado à maior massa terrestre americana. Deus diz que uma parte maior se romperá e afundará no mar, abalada por um terremoto maciço que chegará a esse estado como parte do julgamento no futuro. Eu já disse antes que tanto a Flórida quanto a Califórnia terão partes que se vão separar no mar como parte dos seus julgamentos. São Francisco terá uma rachadura enorme para acontecer e a parte perto do mar vai quebrar e vai ir abaixo para o mar. E ela diz que se a gente depois quiser ver, para depois virmos aqui a este... ainda não vi isto, e depois mais tarde a seguir faço este então. E então ela disse que o Senhor falou comigo contra a Califórnia por causa dos muitos pecados, como a perversão sexual, o transgenerismo, o homossexualismo, a homossexualidade, contra a Flórida. Portanto, contra a Califórnia é a perversão sexual, o transgenerismo e a homossexualidade, e contra a Flórida é o tráfico humano, imoralidade sexual,
orgulho e confiança no braço da carne e ídolos humanos, em vez de confiar em Jesus Cristo como a única esperança. No entanto, as pessoas continuam a protestar e a defender-se, dizendo: mas porque Deus nos ia julgar? Ou porque é que Deus nos julgaria? Esta atitude ali mesmo é o porquê que Ele vai julgar a América por resistência e rebelião, por serem pessoas que nunca aprenderam a permitir que a pontuação divina faça parte do seu vocabulário. Quando Deus fala, eles respondem. Eles dizem: eu não entendo, isto não é de Deus. Deus nos ama, por que é que Ele ia dizer isso? O que é que nós fizemos? Não somos culpados de nada disso e mesmo que fizéssemos parte, o que dizer dessas pessoas e daquele país ali? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Provérbios 9:10. Temer ao Senhor significa que conhecer com precisão a vasta diferença entre nós, que somos de carne e de terra, e Deus, que é espírito e não pode morrer. E dar a devida reverência, temor, respeito solene devido a Deus, é razão da diferença entre Ele e nós. A sabedoria significa ter a inteligência necessária, a compreensão necessária para ser capaz de dizer no tempo e no lugar quando Deus está falando e dar a resposta adequada àquilo que nós vimos. Ser sábio significa que podemos dizer quem está falando conosco. Podemos combinar estas mensagens de hoje com mensagens semelhantes da Bíblia. Ouvimos as mesmas coisas sendo ditas ao antigo Israel, por exemplo, e agora que estão sendo ditas a nós. A nossa resposta deve ser: ó grande Deus do céu, tem piedade das nossas almas e perdoai-nos. Mas não. As pessoas ouvem a palavra do Senhor, têm os seus pontos de vista, as suas opiniões, as suas avaliações, as suas análises de pesquisa, o seu feedback, etc. E esquecem-se de que daremos conta de cada palavra ociosa que nós falarmos. Em vez de julgar o conteúdo daquilo que ouvem pelo Espírito Santo para ouvir dele, se a origem da mensagem é piedosa, eles julgam a existência da mensagem e dizem: Deus não fala hoje. E mesmo que ele fizesse, ele não ia soar assim. Portanto, Deus não ia dizer estas palavras. A maioria dos corações é rebelde quando Deus adverte sobre o julgamento. As pessoas dizem que ele não pode julgar-los. Ou seja, não pode, não tem o poder, não tem a autoridade para fazer isso. Eles se declaram inocentes quando o Senhor espera que reconheçamos e nos arrependamos. Então, qual pode ser o fim de um povo assim? É por isso que eu digo que arrependimento é um assunto individual, como uma América coletiva é defensiva e também deliberadamente cega. Ela nunca se arrependerá na medida em que Deus pode ceder e mostrar misericórdia. Segundo ponto, Portland e o resto das inundações de Oregon. Não vi nenhuma imagem sobre isso. O Senhor simplesmente disse: Portland terá inundações e desastres humanitários. O FEMA estará presente no Oregon para fins de prestação de ajuda, busca e resgate, reassentamento, socorro em destaques e também operará mais ativamente em grande parte da América. Muitas áreas sofrerão inundações recordes e sofrerão danos maciços à vida e à propriedade, e a FEMA se tornará uma agência central de socorro e braço da besta do fim dos tempos. Nota: em outras palavras, a FEMA, ou FEMA, como agência de busca e resgate humanitário e de socorro, terá um papel maior em toda a América à medida que os desastres naturais aumentam em força e consistência. A FEMA não só estará ativa no resgate daqueles que sofrem como resultado de catástrofe, como também assumirá um papel fundamental no reassentamento de pessoas. Reassentamento quer dizer tirar pessoas de um lado e pô-las no outro. Você pode estar na sua casa, o seu estado pode não ter sido afetado, mas se eles disseram que você tem que sair da sua casa e tem que ir para outro lugar, é porque você tem que ir. Portanto, daqueles que sofrem com o resultado das catástrofes, como também assumirá um papel fundamental no reassentamento das pessoas, mas também em colocá-las em falsos campos de assistência e magoá-las e matá-las no fim dos tempos.
Vejam só. Ponto número 3. Grandes lagos, ou Great Lakes. Great Lakes é outro lugar dos Estados Unidos da América, serão destruídos. Os Great Lakes, ou Grandes Lagos, estarão na América, bem perto da fronteira com o Canadá. E uma família de 5 grandes lagos que são mundialmente famosos pelo seu fluxo e tamanho, às vezes interconectados, eles não são pequenos. São tão grandes que têm os seus próprios sistemas climáticos, como tempestade, vento, ressaca poderosa e coisas assim. Isso faz com que alguns digam que são menos como lagos e mais como o mar preso dentro das fronteiras terrestres. E que é Deus, diz que estes lagos transbordarão as suas fronteiras, causando uma grande área inundada dentro dos Estados Unidos e que as graves inundações tornarão a área intolerável para os estrangeiros. Eu não sei o que significa esta parte final, intolerável para os estrangeiros. Não sei se um grande número de estrangeiros vive em torno dos estados dos Grandes Lagos, como Ohio, Wisconsin, Indiana, Illinois, Michigan, Minnesota, Pensilvânia, Nova York e também da província canadense de Ontário. O que isso pode significar é que há um grande número de estrangeiros humanos que vivem lá que não serão capazes de resistir a esse tipo de devastação por inundações e eles serão expulsos da região e voltarão para casa, portanto, para os seus países. E pode significar que quando a água sobe tão alto que penetra em áreas que não deveria ser e nunca esteve antes, ela vai expor seres e criaturas que estão silenciosamente escondidos nessas áreas. Perturbados pelos eventos repentinos, eles sairão do esconderijo para escapar do aumento incaracterístico da água e em seguida as pessoas verão que não estão sozinhos na região dos Great Lakes ou dos Grandes Lagos. A América será quebrada. Está quebrada, diz o Senhor. A América receberá inundações que não podem ser contidas e a região dos Great Lakes inundará. A América vai ser dividida ao meio. Ela vai rachar bem no meio e a água vai fluir até preencher esta rachadura. A América terá inundações severas em várias áreas, como um julgamento, e teremos vários Great Lakes, grandes lagos, sendo feitos em todo o país devido a desastres naturais. Isso significa que as áreas que nunca deveriam inundar, inundarão até que acabem debaixo d'água como novos lagos que se formarão além dos corpos de água naturais dos Great Lakes originais. Inundações, ou então inundação mais inundação, ou então inundação por inundação, diz o Senhor. Só vai haver uma atrás da outra. Eu já falei isso antes, que havia os Estados Unidos se separarem no meio e muita água inundar e se instalar na separação do meio e do Rift. Aqui está um trecho de uma profecia intitulada 3 abominações e por 4. Também não sei se já fiz essa, deixa ver. Parece que não. Não. E depois então é de fazer depois mais à frente. Diz então assim. Portanto, inundação por inundação. E ela disse que aqui está um trecho de uma profecia intitulada por 3 abominações e por 4 de outubro de 2020. Você verá a sua geografia muito invadida e dividida. A América cairá em 2 pedaços como uma maçã bem dividida. Será dividida ao meio por um desastre natural de imensas proporções. No meu espírito eu senti o terremoto. Desastres naturais, bem como mudanças climáticas, mudanças químicas e físicas na topografia, clima e processos naturais do mar, terra e ar, causarão destruição pela água, vento e fogo. As placas tectônicas sobre o continente mudarão para onde não deveriam ir, ou seja, onde nenhuma atividade móvel foi registrada antes, e uma epidemia de sumideiros aparecerá, à maneira que o solo foi perturbado pela primeira vez em séculos. E então diz aqui que Texas foi destacado como um lugar que sofrerá
sumidouros. As enchentes estão chegando. Ponto número 4. Milhões veem Jesus em todo o mundo. Ora, o Senhor simplesmente disse: aparecerei a muitos e mudarei de ideia a meu respeito. Esta profecia não tem limite de tempo. Jesus diz que ele se mostrará a muitos nos últimos dias e a maneira como ele fará isso mudará a mente deles sobre ele. E isso está falando em grande parte para a população que não conhece Jesus, que não crê no Filho de Deus ou não crê que Jesus é Deus. Por exemplo, muçulmanos, sikhs, budistas, bahá'í, shintoístas, ateus, cientologistas, pessoas desviadas, magoadas e amarguradas que talvez um dia conhecessem o Pai. Esses são a quem Ele quer. Jesus se revelará a eles por meios sobrenaturais, incluindo o uso de sonhos e visões para falar com eles, a ponto de que eles se convençam da realidade de Jesus como Filho de Deus. Eles experimentarão um despertar espiritual, ou redespertar, e uma transformação total do coração e passarão a crer no Jesus Cristo para a salvação eterna. Esta revelação não incluirá copos cheios. E aqueles que já sabem tudo sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, o universo e tudo o que há nele, ele não está falando dessas pessoas. Pessoas de copos cheios quer dizer aquelas pessoas que não querem receber mais nada. A gente diz e eles não querem receber. Os copos deles estão cheios. Quando um copo está cheio, já não se pode pôr mais líquido nenhum lá dentro. Jesus está falando de pessoas endurecidas pela falsa religião, experiências passadas que as tornaram amargas, desinformação e pessoas de crenças culturais e origens que há muito as excluem de receber e crer no Evangelho. Ele não está falando de pessoas que são endurecidas pelo orgulho religioso em pensar que já o conhecem. Pessoas que não podem receber a verdade. Estas são as palavras que envio no meu som. Obrigado por visitar a voz do Mestre. Aqui está, meus queridos irmãos, algumas catástrofes que vão acontecer nos Estados Unidos da América. Isto não é novidade nenhuma. Só basta prepararmos-nos, porque dias muito difíceis vão vir. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.